Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma reflexão que eu tive esses dias. Como as pessoas estão com uma sede de ser original, assim, sabe? Sede de performar mesmo. Eu não nasci numa família que tem muito dinheiro e muito menos numa cidade grande. Eu nasci numa cidade bem pequena, na verdade. E eu acho que por isso, quando eu meio que passei a pensar, o que eu quero ser quando crescer? Eu nunca tive uma certeza, assim, do que mesmo, sabe? De profissão, por exemplo. Mas eu sabia que eu queria ter dinheiro e conseguir morar num lugar que eu tivesse acesso a várias outras possibilidades, que era uma coisa que eu não tinha onde eu morava. Só que assim, geralmente a gente aprende que as profissões que dão dinheiro, né, que proporcionam isso, é engenharia, medicina, direito, enfim, umas profissões um pouco mais tradicionais, mas não era exatamente isso que eu queria. No final das contas, eu escolhi o design, mais especificamente o de produto, que não é uma área tão comum. Sempre que eu falo que eu curso, as pessoas perguntam: ah, mas o que que é? Com o que que trabalha? O que que faz? Ah, me explica melhor. Mas eu não posso nem falar que é uma área que é desvalorizada, porque o design de produto em si, ele é bem valorizado, mas mais especificamente numa área mais específica, sabe? Eh, assim, na verdade, numa classe social mais específica. O que é difícil é de acessar essa classe social. Eu cheguei sim a considerar os cursos tradicionais antes de decidir que eu queria fazer design de produto. Até porque antes eu nem sabia o que era design de produto, né? Então, assim, antes de descobrir o que era também, eu comecei a considerar. Só que é engraçado porque nada eu pensava, nossa, é isso que eu quero, sabe? Quando eu escolhi design de produto também, eu não tinha tanta certeza assim. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, o que eu queria dizer é que pensando nos cursos mais tradicionais, então, engenharia mesmo, inclusive eu até passei bem perto de entrar, não em engenharia, mas eu pensei em arquitetura, ciência da computação, sistema de informação, que era, na época, estava sendo muito falado sobre, ai, o curso do momento, né? O curso que, ai, tecnologia, enfim. Mas cheguei perto de entrar, eu lembro que eu coloquei minha nota, assim, no Sisu 2, ainda tinha o Sisu 2 na época, mas eu não passei em ciência e computação que eu coloquei minha nota. Mas enfim, tô contextualizando pra vocês que eu também considerei considerei isso, sabe, porque eu não sabia exatamente o que eu queria e, enfim, eu queria entrar logo numa faculdade e tal. Mas só de imaginar a minha vida num desses cursos mais tradicionais, tipo assim, que não trabalhasse tanto com criatividade, por mais que a arquitetura ainda trabalha, né? Só que não era exatamente o que eu queria também. Só de imaginar isso, meio que me dava desespero, assim. Tipo, eu não conseguia suportar pensar que a minha vida ia ter aquela realidade, sabe? Que eu ia ter que lidar com aquele curso pro resto da minha vida. Com aquela área de trabalho pro resto da minha vida. Óbvio que hoje em dia também eu já penso diferente. Eu não acho que porque a gente cursou uma coisa a gente tem que continuar nisso pro resto da vida. Mas enfim, era essa a visão que eu tinha. E no design mesmo, assim como eu acho que em qualquer outra área, a gente tem uma área mais tradicional a seguir e uma área mais não tão tradicional assim, mas é uma área que nem todo mundo consegue, é uma área mais difícil. Eu acho que todo curso tem isso, com certeza. Então, tem a área mais tradicional, que é uma área que com certeza me daria uma estabilidade financeira mais rápido, e tem o outro caminho, que é um caminho mais caro, mais difícil, mais incerto. E é claro que é esse que eu queria seguir para minha vida. E, inclusive, foi essa área mais tradicional que fez eu querer entrar no curso, que me fez querer entrar no curso. Só que esses dias, inclusive, eu estava no ônibus e eu pensei, será que eu quero mesmo isso? Meio que eu sentia que eu ficava me enganando que eu queria isso, sabe? Mas não, eu não queria. Eu não quero, na verdade. Eu sempre tive a necessidade de colocar isso como uma opção na minha vida, porque é uma coisa mais certa, é uma coisa menos instável, é uma área mais próxima, sabe? Eu consigo entrar como estágio, por exemplo. É uma coisa mais fácil de conseguir. Não que seja tão fácil assim também, de forma alguma, mas é uma. É isso, é mais certa, sabe? É uma área mais certa. E eu percebi que, na verdade, não.
eu nunca gostei dessa área, e sim me obriguei a gostar porque era mais estável financeiramente. E tudo que eu contextualizei agora para vocês me fez pensar como que, às vezes, o meio em que a gente nasce, em que a gente vive, então o contexto que a gente é criado, faz a gente escolher uma coisa que a gente nem quer, pra gente seguir a vida inteira. E eu me dei conta disso. Pode ser que a gente saiba, que a gente tenha noção, mas que siga por conta e risco, ou, mas eu acho que tem gente que nem se dá conta, sabe? Porque acha que de onde veio, talvez não tenha capacidade de fazer uma coisa melhor. Não tenha, não tem como, sabe? Ai, não tem como fazer isso. A pessoa nem tenta porque ela tentaria, se ela pode ir no que é mais certo, mais seguro, sabe? Os riscos são muito maiores, de fato. Será que compensa tentar? Então, sempre eu me pego pensando se eu gosto se eu gosto mesmo de alguma coisa ou se, na verdade, eu só tô escolhendo uma alternativa que é mais segura, sabe? Então, assim, ai, mesmo uma blusa no meu armário, será que eu tô escolhendo porque eu quero usar ela? Ou se é porque eu me sinto mais segura usando ela? Eu acho que a partir daí que nos últimos tempos ter personalidade meio que passou a ser tão valorizado, né? Então acho que daí que surge o termo performático. Eu acho que as pessoas estão doidas pra performar alguma coisa que seja original. Em um mundo que tem IA, e um mundo que parece que é impossível criar alguma coisa nova, é muito mais legal ser original, sabe? Só que pra você poder ser original, pra você poder criar sua personalidade, montar sua personalidade mesmo, né? Isso exige tempo e dinheiro. E não é uma coisa que todo mundo tem acesso. E tudo aquilo que custa dinheiro e que é inacessível à classe mais baixa se torna desejável. Então, mais um dos motivos sociais do porquê as pessoas querem ser tão originais e performáticas, porque não é qualquer um que consegue, né? Qualquer um que pode, no caso. Então, talvez pessoas façam isso para se afastar de uma realidade que elas estão vivendo ou para afastar de uma realidade que elas passaram perto ou que nem passaram perto, mas assim, ai, quero distância, sabe? Eu não acho que ter personalidade seja um problema também, sabe? Não tô querendo problematizar isso, tô querendo trazer só uma outra perspectiva mesmo, sabe? Do porquê que talvez tudo isso tenha sido, é tão valorizado nos dias de hoje, né? Eu acho que, na verdade, performar tá entre assim, em fazer alguma coisa que te agrada, pelo menos, e que te diferencia do resto. Então, tipo assim, ah, vou ler no ônibus. Você pode até gostar de ler, mas outras pessoas não leem, elas veem TikTok, sei lá, vê rede social. Então, isso te diferencia do resto. Mesmo você gostando minimamente daquilo que você tá fazendo, você também automaticamente tá performando. Essa é a minha visão, é isso que eu acho que é o termo performar, significa, sabe? E, enfim, eu mesma sou doida pra ser alguém que tem personalidade, sabe? Eu sempre fico tentando, é, sei lá, ser original pra mim, né? Dentro da minha própria cabeça, no caso. Não necessariamente às vezes pros outros, mas pra mim mesma. Me ter a noção de que, eu sou assim porque eu gosto, porque eu quero. Porque não é fácil, gente, no mundo de rede social, influência e, sei lá, é muito fácil você construir a sua personalidade pautada nos outros, sabe? Enfim, eu só queria trazer uma reflexão mesmo de como que a gente tá doido atrás de alguma coisa. Pode ser, né? Que a gente esteja doido atrás de uma coisa, de uma ideia que foi socada na nossa cabeça de tanto consumir conteúdo na internet. E assim, dependendo do performar, nem importa tanto no final, sabe? Sabe, pros outros. É sobre isso que eu tô falando. Às vezes nem importa muito. Enfim. Foi só uma reflexão esse vídeo. Quero deixar claro que nada aqui é pautado em nada, além da minha própria cabeça e, obviamente, do repertório que eu já consumi na minha vida inteira, dos meus 21 anos de vida. Nada aqui é verdade absoluta. Pode ser que não passe de uma opinião de uma pessoa que só demora muito tempo pra dormir, que é o que acontece todo dia. E geralmente tudo que eu falo é isso mesmo. Enfim.
Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém com alguma coisa, ou sei lá, trazido alguma reflexão mesmo. E é isso, até o próximo vídeo.